assunto polêmico, porque o Brasil ele foi convidado para a OPEP+, e ele aceitou esse convite da OPEP+, então de ingressar nesse clubinho dos produtores de petróleo. Só que a gente tem a OPEP, que são os países membros do cartel, e a gente tem a OPEP+, que quando a gente traz aquele relatório da OPEP para vocês, a gente tem países membros da OPEP e países que assinam a declaração de colaboração, né, de contribuição, de colaboração. Então são países que não fazem parte do clube, mas eles assinam essa declaração de que em alguns momentos podem contribuir com as medidas tomadas pela OPEP. E o Brasil não entrou no clube principal. Ele entrou nessa declaração de contribuição na OPEP+. É como se a gente tivesse um clube, vamos pensar, temos um clube aqui em São Paulo. Você pode ser sócio do clube, mas você não entra na piscina, você não entra na quadra, você pode ali circular, mas não pode usufruir de fato daquele clube. Eu vejo a OPEP+ dessa forma, você assina a declaração de colaboração com as medidas da OPEP, mas você não faz parte do grupinho da panelinha principal. E o Brasil, ele entra justamente nessa outra categoria de declaração de contribuição na OPEP+, no clubinho mais amplo, que não necessariamente vai seguir ali o cartel. Mas o que eu vejo de mais problemático nisso tudo é que a gente veio de um momento em que a Petrobras foi colocada como líder da transição energética. Muito é se falado em outras, se a gente for pegar eventos internacionais, quando a gente tem fóruns mundiais, o Brasil ele sempre vai com um discurso de energia verde, de transição energética, de energia limpa. Esse discurso ele é muito presente. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil está entrando na OPEP+, e a gente não pode esquecer que a nossa maior petrolífera estatal do Brasil tem Magda Chambriard no comando. Magda Chambriard ela é bem conhecida por exploração de petróleo. Ela é uma pessoa que prioriza a exploração do petróleo. E ela foi colocada justamente porque essa era uma demanda dos acionistas. Quando a gente teve aquela mudança, né, começou a ter essa sinalização de que a Petrobras ia liderar uma transição energética no Brasil, os acionistas não gostaram, porque isso não dá lucro no curto prazo. Uma transição energética leva anos para se consolidar, leva anos para trazer resultado. E o acionista ele quer resultado no curto prazo. Então ele não quer um investimento feito pela empresa que vai trazer frutos daqui a 30 anos. Ele quer lucro no curto prazo, ele sempre enxerga as medidas ali de curto prazo. E a gente tem essa troca do comando da Petrobras, não só por esse motivo, mas por outros motivos que a gente vê de pressão, em relação a dividendos extraordinários, em relação a políticas ali tomadas na Petrobras. Essa mudança ela vem muito mais em linha com o que os acionistas acreditam ser ali bom para a Petrobras e bom para o lucro que vai para o bolso deles. E a exploração do petróleo era uma coisa bem discutida, se a Petrobras deveria focar na exploração de petróleo ou focar na transição energética. E a partir do momento que a gente coloca uma pessoa conhecida por ter esse viés de exploração de petróleo, a gente já vê que a coisa está mudando e para onde ela está se encaminhando. Então eu acho muito contraditório, não só isso, mas uma entrada, por exemplo, numa OPEP+, em um momento que a gente está fazendo discurso ambientalista de transição energética. E mais que isso, né, não é só contraditório, porque, sim, né, a gente tem toda a contradição com um discurso que é colocado ali em fóruns mundiais, fóruns globais. Então isso para mim já me causa um pouco de desconforto e estranheza. Mas mais que isso, a gente vem num momento de muitas mudanças climáticas, a gente vai falar das galinhas daqui a pouco, elas estão sofrendo justamente com isso. Mudanças climáticas, emergências climáticas, muitos problemas acontecendo no mundo e a gente vai se juntar com um cartel de petróleo para explorar petróleo. Então, assim, para mim vai contra, inclusive, o movimento que outros países estão tendo de mudar, de ter essa transição, de mudar essa matriz energética. E o Brasil, para mim, está retrocedendo nesse ponto. Mas vale aqui falar que entrou na OPEP, mas eu coloco todas essas críticas. Eu vejo que no momento de emergência climática que a gente tem, a gente deveria fugir o máximo da exploração de petróleo e a gente está indo justamente na contramão, entrando no OPEP, colocando uma pessoa no comando de uma estatal que tem esse viés. Então eu vejo não só contraditório, mas problemático também se a gente pensar em todos os problemas de clima que a gente tem, e não só clima, mas meio ambiente de uma forma geral.